Ó Deus bendito, atende o nosso rogo e dá-nos graça e vida de poder na tentação que inflama como fogo. Só tu outorgas força de vencer. Nossa oração responde, ó Pai de amor, e neste mundo dá-nos teu favor, e neste mundo dá-nos teu favor. Perdoa as nossas culpas e pecados, que muitos são, pois débeis somos nós. De ti às vezes vamos afastados, rebeldes não ouvindo a tua voz. A ti clamamos, certos do perdão, arrependidos mostra compaixão. Arrependidos mostra compaixão. Que privilégio santo e doce temos de ter a paz de Cristo Salvador, e em seu bendito nome a Deus louvemos, alegres, fortes, cheios de fervor. Oh, que prazer glorioso a Deus orar, pois é queimar incenso sobre o altar, pois é queimar incenso sobre o altar. Orai-nos de Jesus, teu Filho amado, sim, tudo a ti levamos na oração. Aqui estamos firmes ao mandado, com fé fazendo a nossa petição. Ó, vem Senhor agora transmitir poder e graça, vem nos assistir. Poder e graça, vem nos assistir. Boa noite, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja aí no seu lar, te abençoando nesse instante, que você possa, nesse momento, parar tudo que você está fazendo, centrar-se completamente agora no Senhor, na sua palavra, na sua adoração. Reúna a sua família, reúna todos que estão aí próximo a você, para que esse seja um momento de culto ao Senhor, um momento em que você possa bendizê-lo, um momento em que você possa engrandecê-lo. Vamos nos dirigir a Ele em oração nesse instante. Ore comigo, por favor, aí onde você está. Deus bendito, Deus misericordioso, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio que o Senhor nos dá mais uma vez, de podermos nos achegar a Ti por meio desta adoração, deste culto. Que nós possamos, ó Deus, nesse instante, centrar as nossas mentes completamente na Tua palavra, no Teu louvor, na Tua adoração, pois Tu és digno, Senhor. Tu és digno de que nós possamos sempre estar voltados para Ti quando invocamos a Tua presença. Abençoa cada lar nesse instante, cada casa que recebe nesse momento este culto, que em nome de Jesus a Tua bênção recaia sobre este lar. Assim nós te oramos e agradecemos, porque Tu és bom e a Tua misericórdia se estende sobre nossas vidas para sempre. Amém. Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 12, nós vamos ler um pequeno trecho aqui de Atos, capítulo 12, e depois nós vamos adorar o Senhor com cânticos. Atos, capítulo 12, diz assim a palavra de Deus a partir do versículo 1. Por aquele tempo,
mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, despertou dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez, e disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Esse é o poder, meus irmãos, da oração. Esse é o poder que Deus derrama quando a oração é feita pela sua igreja, quando a sua igreja clama. É disso que nós iremos falar hoje. Vamos continuar então adorando o Senhor e bendizendo o seu nome e agradecendo pelo privilégio que Ele nos deu de falar conosco por meio de sua palavra e nós respondermos por meio da oração. Glória a Deus, vamos louvar, vamos adorá-lo. Aleluia, Jesus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Aleluia, Senhor, é muito bom te louvar. Aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Nossa oração, Altíssimo.
Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração ao Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração ao Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Amém, glória a Deus. O Espírito Santo está pronto a interceder por nós. Assim, clamemos a Ele, que Ele geme por cada um de nós com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo.
Amém, meus irmãos. Vamos dar continuidade então à nossa série de mensagens baseada no livro de Josué. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia, preparar sua Bíblia, porque nós vamos hoje também, além do texto, é claro que será exposto, ver outros textos também. Então você, por favor, fique com a sua Bíblia aí próxima a você. Se você gosta de anotar também trechos para ler depois com mais calma, também será muito interessante se você fizer isso hoje, tá bom? Vamos lá então para Josué, no capítulo 15, que é o que nós vamos ver hoje. Josué, capítulo 15, e nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 19. Josué, capítulo 15, dos versos 13 ao verso 19. Diz assim então a palavra de Deus: A Calebe, filho de Jefoné, porém, deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Kiriat Arba, isto é, Hebron. Este Arba era o pai de Anak. Dali expulsou Calebe os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Subiu aos habitantes de Debir, cujo nome dantes era Kiriat Sefer. Disse Calebe: A quem derrotar Kiriat Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e este lhe deu a filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela, e ela apeou do jumento. Então Calebe lhe perguntou: Que desejas? Respondeu ela: Dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Vamos orar, meus irmãos. Vamos pedir ao Senhor que se compadeça de nós e nos dê a condição de compreendermos sua palavra nesta noite. Ore comigo, por favor. Senhor Deus, nós estamos aqui diante da tua palavra, que é bendita e gloriosa, e nós entendemos que toda palavra é inspirada por ti e toda ela tem algo a nos dizer. Então, ó Deus, prepara nossos corações para receber a tua mensagem, guardá-la no coração e praticá-la, porque não adianta, ó Deus, nós simplesmente te ouvirmos e não desejarmos seguir o que ouvimos. Então compadece de nós, ó Pai, e compadece de mim também, que nesse instante preciso transmitir aos meus irmãos a tua verdade, que pela graça que há em ti, pela misericórdia que só o Senhor tem, nós possamos assim então ter essa bênção de ouvir e compreender a tua palavra, em nome e por amor de Jesus. Amém. O que está acontecendo aqui, nós temos visto desde a última quarta-feira, é a divisão de terras. As terras estão sendo divididas, e aí chega a hora de Calebe, como nós vimos na quarta-feira passada, pedir a sua terra, reivindicar a sua terra, conforme havia sido prometido a ele por Moisés, depois que ele, como espião, entrou na terra prometida, e foi um dos únicos que, junto com Josué, se manteve fiel àquilo que acreditava que aquela terra prometida realmente seria dele. Então chegou a hora de Calebe pedir a sua parte. Então, no capítulo 15, nós começamos o capítulo 15 do verso 1 até o verso 12, e do verso 1 ao verso 12 nós vamos ver apenas tratando-se das divisões da terra, das divisões para o povo ali das terras que já foram conquistadas. Do verso 13 chega a hora de Calebe. Então vamos ver o que diz o verso 13, que é o que nos interessa nessa noite. A Calebe, filho de Jefoné, porém, deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Kiriat Arba, isto é, Hebron. Este Arba era o pai de Anak. Dali expulsou Calebe os 3 filhos de Anak, Sesai, Amã, Talmai, gerados de Anak. Ou seja, Calebe conseguiu vitória ali sobre aquelas terras as quais havia sido dado a ele, mas ainda restava um grupo a ser vencido. Subiu aos habitantes de Debir, cujo nome dantes era Kiriat Sefer. E aí Calebe disse o seguinte: Disse Calebe: A quem derrotar Kiriat Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Aqui, meus irmãos, talvez vocês fiquem um pouco confusos, diante daquilo que ele acabou de dizer aqui. É uma cultura diferente, é um tempo diferente, numa cultura diferente. Cultura essa em que os filhos eram propriedades dos pais, e os pais podiam negociar, digamos assim, os filhos, principalmente as filhas. Eles podiam dá-las em casamento, eles podiam meio que vender as filhas em casamento. Era uma tradição daquela época, completamente distante, é lógico,
dessa nossa cultura ocidental. Então, a filha de Caleb, ela é colocada aqui como um prêmio. Ele a coloca como um prêmio. Quem conseguir vencer em Kiriat Sefer, quem tomar aquela região para mim, eu darei a minha filha Axa por mulher. Não há nada de mal aqui dentro da cultura deles, dentro do contexto deles, isso era completamente normal. A própria Axa talvez aceitasse isso também de maneira natural, porque era uma tradição já das famílias assim. Não havia o romance, né, de se encontrar, de namorar e depois casar. O que havia era essa negociação, o pai entregando, ou o pai prometendo a filha para alguém ou para alguma família amiga, e por aí vai. Bom, fato é que a gente vê que no verso 17, tomou-a, pois, Otiniel. Então esse rapaz, Otiniel, foi lá e tomou Kiriat Sefer, um homem muito valoroso, muito corajoso, e conseguiu essa vitória. E esse Otiniel, ele é filho de Kenaz, que é irmão de Caleb, ou seja, é um sobrinho de Caleb. E esse lhe deu a filha Axa por mulher. Bom, diz o verso 18: esta, quando se foi a Otiniel, ou seja, quando ela tinha que ir ser entregue a ele, ela insistiu com ele, com Otiniel, para que ele pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou ao jumento, montou no jumento então para ir embora, e Caleb lhe perguntou: o que você deseja? O que você deseja, minha filha? E aí ela disse o seguinte no verso 19, respondeu ela: dá-me um presente, deste-me terra seca, ou seja, a parte de terra que coube a Otiniel e a Axa era uma parte não fértil, uma parte seca. E aí por isso ela diz isso: deste-me uma terra seca, dá-me também fontes de água. Ou seja, se você me deixar numa terra seca como essa, junto com meu esposo Otiniel, a gente não vai prosperar muito. Então, já que você me deu uma terra seca, me dê, por favor, fontes de água. Diz então o texto que, então, ele lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores, ou seja, onde havia fontes na parte superior daquela terra pertenceria a eles, e onde houvesse fontes ali na parte inferior, próxima a eles, também pertenceria a eles. Eles podiam ir a essas fontes e se abastecer delas. A gente percebe aí, é lógico que provavelmente Caleb foi tocado naquele instante de despedida também. Isso valeu muito para que ele pudesse aceitar o pedido, né, de Axa. Acho que talvez um pouco do emocional estava aqui envolvido também. Afinal, estava se separando de sua filha, e aí um pedido dela eu acho que seria irrecusável. Por isso ele concedeu esse pedido a ela. Então, alguns detalhes interessantes do texto que a gente deve avaliar aqui antes de começarmos a aprofundar mais nele, né? A gente vê que, lógico, toda filha é preciosa para um pai. Não há como não ser, não existe cultura diferente que não seja assim. Então, assim, Axa é preciosa para o seu pai, e ele dá a ela como um prêmio a um valoroso guerreiro que dera a ele o que ele deseja, que era ter aquelas terras ali. Então, assim, Axa tem muito valor, porque foi o valor de um guerreiro que deu ao pai dela a condição de ter todas aquelas terras ali, as quais ele tinha como herança. E a gente vê também no texto que Axa, ela, depois que é entregue ao Otiniel, ela tenta intermediar ali um pedido, né, esse pedido que ela vai fazer no final do texto. Ela tenta usar Otiniel nisso, mas ela percebe que parece que o texto não diz para nós, mas o versículo fala que Otiniel parece que não tem muita coragem de ir lá e reivindicar alguma coisa. Então ela mesma vai lá e reivindica então. E Caleb lhe pergunta, né, o que desejas? Ora, a pergunta de Caleb já mostra muito do amor desse pai por essa filha, porque o pai a ama, e a prova disso é que ele diz: o que você deseja, minha filha? O que você quer, né? E ele está pronto a atender, porque quem pergunta assim é porque está pronto a atender o desejo do coração da sua filha. E aí ela faz o seu pedido, que é: deste-me terra seca, dá-me também fontes de águas. Ela não pede, preste bastante atenção nisso, ela não pede outra terra. Pai, você poderia me dar outra terra, uma terra mais fértil, porque essa terra é seca demais. Ela não pede outra terra, ela pede fontes de águas para tornar essa terra fértil. E o seu pai, Caleb, a atende. O que demonstra também todo o respeito que Axa tem pelo pai. Se foi essa terra que o pai a deu, então ela aceita a terra, mas ela só pede subsídios, ela pede meios para que ela possa resistir ou subsistir nessa terra. É isso.
Agora, me permitam que eu faça aqui uma analogia nesse texto. Eu quero fazer uma analogia. Nenhuma analogia é perfeita, né? Mas eu gostaria de fazer uma dentro desse texto. Qual seria então essa analogia? A analogia seria o seguinte: Axa é semelhante à igreja, Otiniel é semelhante a Jesus e Caleb é semelhante ao nosso Pai Celestial. Vamos fazer essa analogia. Só um detalhe: Otiniel em hebraico significa leão ou força de Deus. Interessante, né? Que ajuda mais ainda a nossa analogia aqui. Mas lembre-se, é apenas uma analogia. Então vamos imaginar que Axa seja a igreja, Otiniel seja a figura de Jesus e Caleb seja a figura do Pai Celestial. Primeiro, assim como Axa, a igreja é preciosa. A igreja é um prêmio de um valoroso guerreiro, Jesus Cristo. A igreja é o prêmio de um valoroso guerreiro chamado Jesus. Efésios capítulo 5, verso 25, a palavra de Deus diz para nós isso: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse versículo é muito forte, muito poderoso naquilo que está dizendo. Cristo amou não uma pessoa separadamente, mas a uma igreja. Ele tinha uma igreja para resgatar, ele tinha um povo para resgatar, ele tinha um povo para trazer para si, e ele amou esse povo e se entregou por esse povo, que é a igreja a qual nós nos identificamos. E aí eu gostaria que você abrisse também sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 6, como eu falei, a gente vai ver alguns textos. 1 Coríntios no capítulo 6, no verso 20, veja que coisa interessante diz aqui, sobre nós como igreja: porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Nós fomos comprados por um preço, e esse preço foi o sangue de Jesus, o sangue desse guerreiro valoroso que é Jesus Cristo. E em 1 Pedro, no capítulo 1, nós vamos ver dois versículos lá, 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19, veja o que a palavra de Deus nos diz aqui: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Ou seja, a igreja, ela não foi adquirida por qualquer outro tipo de valor, por valores mundanos, por valores que vão passar, mas por um valor eterno, que é o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse foi o preço pago pela igreja do Senhor, a igreja que eu e você fazemos parte. Foi uma igreja resgatada, repito, por um valoroso guerreiro chamado Jesus, que enfrentou o diabo e a morte para poder nos trazer essa condição a qual nós estamos. Em segundo lugar, como Axa, a igreja, ela pode ir ao Pai reivindicando a bênção por conta daquilo que o seu noivo conquistou. Percebem? Axa foi falar com o Pai, mas ela só tem esse direito de pedir alguma coisa ao Pai porque o noivo conquistou para ela não só a vida dela, mas o lugar onde eles agora estão. Então ela pode ir lá e reivindicar algo para este lugar onde eles agora estão. Ou seja, nós como igreja também, não só fomos resgatados pelo Senhor, não só fomos conquistados pelo Senhor, mas nos foi dado um direito, por causa do Senhor Jesus, de irmos ao Pai, de falarmos ao Pai, de reivindicarmos ao Pai, de pedirmos uma bênção ao Pai. E isso nós podemos ver, você pode ver aí na sua Bíblia, em Hebreus no capítulo 10, Hebreus no capítulo 10, dos versos 19 ao 22, há esse direito que nos foi conquistado por meio do sangue de Jesus, por meio do sacrifício de Jesus. Hebreus 10, versos 19 ao 22 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. O Santo dos Santos aqui representa a presença de Deus, e nós podemos entrar lá por causa do sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Deus nos deu plena condição, por meio de Cristo Jesus, de nos achegarmos até Ele na oração.
não só irmos à presença dele um dia, meus irmãos, quando esse mundo se findar, mas também quando nós oramos. Nós vamos à presença do Senhor em oração e temos esse direito de irmos até o trono de Deus por causa daquilo que Jesus fez por nós. Em terceiro lugar, e aí agora a gente fala de Caleb. Assim como Caleb, pai de Axa, Deus, o Pai, ama a igreja e deseja responder às suas petições prontamente e com amor. Deus ama a igreja e deseja dar o melhor à igreja. Mateus capítulo 7, abra aí a sua Bíblia para nós lermos esse texto maravilhoso. Mateus capítulo 7, dos versos 7 ao 11. Veja a promessa de Deus para nós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. A comparação aqui é perfeita. Se Caleb pode dar à sua filha o melhor quando ela pede, por que Deus não poderia também nos dar, se Ele é um Pai perfeito? É isso que motiva a igreja a orar. E em quarto lugar, assim como Axa, a igreja deve aceitar em obediência o lugar em que o nosso Pai nos colocou. Esse é o lugar onde nosso Pai nos colocou, mesmo depois de salvos. Quando somos salvos, nós não somos imediatamente elevados ao céu. Nós continuamos nessa terra, é uma terra seca. Mas nós podemos pedir ao Pai a condição necessária para que nessa terra seca, mesmo assim, a gente ainda possa gerar frutos. A gente ainda possa sobreviver, gerando frutos. Axa pediu então ao Pai que lhe desse fontes de água. A nossa fonte para essa terra seca aqui é Jesus Cristo. Em João capítulo 4, no verso 12 em diante, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, talvez você conheça esse texto, mas veja o que Jesus diz no verso 12 do capítulo 4. Ele diz assim: ela pergunta: és tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Veja o que Jesus diz. Jesus é a nossa fonte de água viva. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É essa fonte que nós necessitamos, é essa fonte que nós pedimos ao Deus Pai. Pai, nos dê a fonte que é Jesus, porque por meio dele nós podemos sobreviver. E é por isso que devemos pedir por mais e mais dessa fonte que é Jesus. Em Lucas capítulo 11, é o mesmo texto que nós lemos sobre Mateus 7, sobre a oração. Só que Lucas conclui no verso 13, dizendo o seguinte: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. Deus quer nos acrescentar cada vez mais essa fonte de água viva por meio do seu Espírito, que é Jesus. E olha só, isso é um imperativo de sobrevivência da igreja. Em Efésios capítulo 5, verso 18, Paulo diz à igreja de Éfeso: enchei-vos do Espírito. Não há como a igreja sobreviver no deserto que é esse mundo, se não for cheia da fonte de água viva, que é o Senhor Jesus, e que é derramada sobre nós por meio do seu Espírito. É como eu disse, meus irmãos, como toda analogia, essa também não é uma analogia perfeita. Se você for verificar cada ponto, talvez você encontre ali algumas coisas que não fazem sentido. Mas nós queremos fazer uma analogia simples, apenas para que a gente possa ter uma ideia de como é o relacionamento de Deus com a sua igreja. E isso que nós acabamos de ver aqui no texto serve para nos ensinar que 3 coisas precisam ser levadas em consideração como igreja que nós somos. E essa é a parte que eu gostaria de aplicar às nossas vidas. 3 coisas que precisam ser levadas em consideração como igreja que eu e você somos. Primeiro,
nosso compromisso exclusivo com o noivo Jesus Cristo. Entenda, meus irmãos, nós fazemos parte do povo adquirido pelo sangue precioso de Jesus. Há uma herança eterna nos esperando, e essa herança eterna que está nos esperando é fruto do penoso trabalho desse valoroso guerreiro que é Jesus. Ele pagou um preço para nós termos essa herança eterna. Assim como Otiniel pagou um preço para que Axa tivesse uma herança junto com ele. Jesus pagou um preço para que nós tivéssemos uma herança eterna junto a ele. Ele disse que onde ele estivesse, nós estaríamos também. Ele pagou esse preço. Então Jesus pagou esse preço com o seu sangue. Jesus nos tem por direito. A igreja é a noiva de Jesus, a prometida de Jesus. Ele morreu, como diz Efésios 5:25, pela igreja. Então a igreja é a prometida de Jesus. Portanto, nós não podemos ser uma igreja adúltera. A igreja não pode assumir compromisso com nada ou ninguém além de Jesus. Quando a igreja assume compromissos com outros, ela está sendo uma igreja adúltera. Porque ninguém pagou o preço que cabia pelo nosso resgate a não ser Jesus. Nós somos dele, repito, por direito. Portanto, meu irmão, você é a igreja. Você é parte de um corpo. A minha mão, ela é parte de mim. Você é parte do corpo que é a igreja. Sua fidelidade a Jesus não é uma opção, é uma obrigação. Sua exclusiva fidelidade a Jesus é uma obrigação de quem assumiu o compromisso, primeiro por você. Jesus foi o primeiro a assumir o compromisso, e você, quando disse sim a Jesus, assumiu a sua parte desse compromisso. Nesse compromisso eterno, nós não podemos jamais deixar que o nosso coração esteja dividido entre Jesus e qualquer outra coisa. A igreja é completamente do Senhor Jesus. Em segundo lugar, a Bíblia nos autoriza a pedir a um Deus Pai que tem prazer em responder. A Bíblia diz que nós devemos pedir, como nós vimos aqui nas citações que eu fiz, e a Bíblia também diz que o nosso Pai tem prazer em responder, assim como Caleb teve prazer em responder a Axa. Isso não significa, no entanto, que nós temos em nossas mãos um documento em branco, no qual nós podemos fazer as petições que nós quisermos e Deus vai assinar embaixo. Não significa isso. É como se, por exemplo, Axa fosse pedir o território de outra tribo, a qual já estava ocupado. Caleb jamais poderia fazer isso, jamais poderia dar a ela uma outra tribo. Ou se ela pedisse um território em outra região, ele jamais poderia fazer isso. Ele só podia dar a ela daquilo que estava ali nas suas mãos, daquilo que estava nas mãos dele, e que ele limitou-se a dar. Então não é um papel em branco onde nós podemos, enfim, fazer o pedido e aquilo que nós pedimos ser atendido. O direito que nos foi dado de pedir foi por meio de Jesus. Nós pedimos em nome dele, ou daquilo que ele conquistou para nós. E uma das coisas que Jesus conquistou para nós foi o direito de filiação. Em João capítulo 1, no verso 12, a palavra de Deus diz: veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus por causa do que Jesus fez por nós. E uma vez que nós recebemos Jesus em nossas vidas e o aceitamos como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós imediatamente nos tornamos filhos de Deus. É isso que diz em Efésios capítulo 1, no verso 5. Nós somos adotados por meio de Cristo Jesus. Nós fomos filhos por adoção, nós nos tornamos filhos por causa de Jesus. Então, quando nós pedimos pela filiação que nos foi dada por meio de Jesus. Nós pedimos por causa de Jesus e pela causa de Jesus. Não é uma causa pessoal ou pecaminosa, é uma causa santa relacionada a Cristo Jesus. É assim que a igreja pode clamar. Isso significa que nada que esteja fora dos horizontes demarcados da santidade
ou da soberana vontade de Deus nos serão dados. Deixa eu explicar bem isso. Nada que esteja fora dos horizontes demarcados da santidade. Existe, sem uma vida santa, nós não saberemos pedir como convém. Por isso, sem uma vida santa, nossas orações nem ouvidas serão. Porque o que torna nossas orações ouvidas é quando a nossa vida está em santidade. Porque quando nós estamos em santidade, nós estamos perfeitamente alinhados com aquilo que Deus quer. E quando nós pedimos, nós podemos pedir como se realmente fosse Jesus pedindo. Portanto, quando não estamos numa vida santificada, nossos pedidos em si, eles nunca convêm. Eles não podem sequer ser ouvidos, quanto mais respondidos. E o outro fator é sobre a soberania de Deus. Sem conhecer o Deus a quem nos dirigimos, não levaremos em conta a sua soberania. E essa soberania de Deus significa o quê? Significa que Ele sabe a resposta que vai nos dar antes que nós pedíssemos. Se Ele sabe a resposta que vai nos dar antes que nós pedíssemos, então, meus irmãos, nós já vamos diante de Deus na consciência de que o que estamos pedindo será respondido conforme aquilo que Ele já tinha preparado como resposta. É assim que a igreja ora. Foi assim que a igreja, nós lemos aqui no início do culto, Atos capítulo 12, foi assim que a igreja orou por Pedro quando estava preso. Ela orou em santidade, porque sabia que estava dentro da vontade do Senhor, estava vivendo ali a vontade do Senhor, e ela orou confiante na soberania de Deus. Se o Senhor quisesse realmente tirá-lo de lá, o Senhor o tiraria de qualquer jeito, e assim o fez. Em Atos capítulo 12 diz que haviam vários guardas protegendo a cela de Pedro, e no entanto Pedro sai dali por milagre. Um dos anjos chega e o visita, e as correntes se abrem, e as grades correspondentes também. Então a oração é um privilégio glorioso, quando nossas vidas estão completamente em Jesus. Quando a igreja ora, e a igreja está completamente em Jesus. E quando eu digo igreja, digo eu, você e todos nós que fazemos parte dela. Então nós podemos ter a segurança de que nossas orações estão sendo ouvidas. E em seguida, quando a igreja confia na soberania de Deus, ela sabe que essas orações não só estão sendo ouvidas, mas elas serão respondidas conforme seja o melhor para a glória dele e para crescimento da igreja e do seu povo. Em terceiro e último lugar, a igreja precisa do Espírito Santo, como a terra seca precisa de água. Axa pediu ao Pai que lhe desse fontes de água, porque a terra onde ela estava era seca. E a igreja precisa do Espírito Santo, porque a terra onde nós estamos é uma terra seca. Meus irmãos, o que sustentou a igreja por todos esses anos nessa terra foi a presença ativa do Espírito Santo no meio do seu povo. A igreja passou por todas as coisas ruins que você possa imaginar, por perseguição, por martírio, por guerras, queima de Bíblias, perseguição do comunismo, enfim. Mas em tudo a igreja se sobressaiu por causa da presença ativa da fonte de água viva que é Jesus e que é derramada sobre nós por meio do seu Espírito. Por isso, é muito perigoso quando a igreja começa a se comportar como se estivesse rica e abastarda sem precisar de coisa alguma. É isso que a palavra de Deus fala de uma igreja lá em Apocalipse capítulo 3, no verso 17. Mas sabe como é que o texto continua? Ela diz que aquela igreja, na verdade, era pobre, cega e nua. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Facilidade demais e prosperidade terrena demais, muitas vezes, são nocivas para a igreja, bem como para o cristão. Essas coisas, em vez de promoverem os reais interesses de um reino que não é desse mundo, aceleram a corrupção na igreja. Quando o cristianismo é propagado meramente pela autoridade e atrativos mundanos, quando a igreja se vale de autoridade e atrativos mundanos para subsistir, o que ganha em número e em glória terrena, ela perde em pureza, em firmeza e em espiritualidade. A igreja
ela não precisa e nem deve contar com os homens. A igreja precisa estar suprida da fonte de água viva, que é Jesus. Foi Jesus que sempre sustentou a igreja e sempre sustentará até o dia final. A presença do Espírito Santo fará a igreja gerar os frutos que abençoam o mundo: o amor, a paz, a benignidade, a longanimidade, a bondade, a mansidão, a alegria, o domínio próprio, a fidelidade. Todos aqueles frutos do Espírito de Gálatas 5:22. A igreja vai gerar esses frutos quando ela está sempre na dependência do Senhor Jesus. E um avivamento acontecerá somente quando a igreja estiver totalmente dependente do Espírito Santo, sem dependência nenhuma de atributos mundanos, humanos, os quais nos cercam. Tudo deve estar na dependência do Senhor Deus. E que isso, meus irmãos, comece em nós, como igreja. Não apenas essa igreja, a qual eu faço parte, você também, mas em todas as igrejas desse mundo, que elas possam entender que a fonte de sobrevivência da igreja é a fonte de água viva, que é Jesus. E você que está me ouvindo e que talvez estava desinteressado de igreja, já passou por muitas frustrações em igrejas, já foi decepcionado muitas vezes por lideranças, mas saiba que a igreja de Jesus sempre vai prevalecer, que ela não tem nada a ver com os homens, ela tem a ver com Jesus. Os homens não lideram a igreja dele, a igreja do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o supremo pastor de toda a igreja dele, que se espalha no mundo todo. E uma igreja verdadeira qual é? É toda aquela no qual o líder daquela igreja, ou que se coloca na liderança daquela igreja, está completamente submetido a Jesus. É quando ele está completamente submetido a Jesus que aquela igreja pode se dizer fiel ao Senhor Jesus. Ela deve ser dirigida por Jesus, por meio de alguém comprometido com Jesus. Portanto, se você se decepcionou com alguma igreja, porque talvez você tenha visto lá uma liderança que não estava comprometida com Jesus, mas saiba que a igreja do Senhor existe, ela está espalhada no mundo todo, e você pode ir em busca do lugar onde você deve estar como corpo de Cristo. Como corpo de Cristo, você deve estar no lugar onde haja uma liderança que se comprometa somente com Jesus. Busque esse lugar, você há de encontrar. Existem em todos os lugares. O Senhor Jesus sempre tem os seus remanescentes espalhados pela terra, espalhados pelas cidades, espalhados pelos bairros. Não há um lugar onde não haja um remanescente do Senhor fiel a Ele. Busque esse lugar, esse é o seu lugar. Você, se foi resgatado pelo sangue de Jesus, você é corpo de Cristo, e você necessita participar daquilo pelo qual Jesus morreu, que foi a igreja. E se você que está me ouvindo não participa ainda de uma igreja, mas se você sente no coração hoje que necessita buscar a salvação em Cristo Jesus, não perca tempo, procure uma igreja próxima a você, e ao encontrar essa igreja, veja se a pessoa que está ali à frente, veja se ele lê a Bíblia e explica o que está dizendo a Bíblia. Se ele não lê a Bíblia, se ele mal abre a Bíblia, ou se ele não explica nada da Bíblia, não fique ali, mas procure um lugar onde a Bíblia é lida e explicada, e aí com certeza sua vida vai ser muito, muito abençoada. Não uma bênção terrena, porque bênçãos terrenas a gente pode conseguir em outros meios, mas a bênção da eternidade recairá sobre você, em nome de Jesus. Jesus morreu pela igreja, a igreja é algo muito importante, nós devemos valorizá-la e nós devemos nos sentir felizes por fazermos parte dela. Ore comigo, vamos agradecer a Deus por isso. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por fazermos parte de uma igreja, por fazermos parte da Tua igreja espalhada no mundo todo. Obrigado porque o Senhor pagou o preço para que nós pudéssemos ter acesso a isso, e nós Te rendemos graças por tão grande e bendito amor. Muito obrigado, Senhor, e que nossas vidas sejam, ó Pai, fiéis a Ti, e que nós possamos sempre buscar em Ti, todas as vezes que necessitarmos, sermos supridos como igreja. Que assim seja, para a glória do Teu nome. Que o amor de Deus, a comunhão do Seu Santo Espírito e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja derramada sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos, e que a graça e a paz do Senhor continue iluminando suas vidas.